Bom, hoje a gente vai falar sobre combustão em, em sistemas de geração de vapor, tá? O nosso foco na aula de hoje, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou focar em um assunto determinado, é na chama que vai ser a fonte de calor que vai produzir vapor na caldeira. Nós estudamos, até durante a primeira parte da disciplina, as transformações energéticas que ocorrem num ciclo de geração de potência. E aí, quando a gente falava sobre o calor que entra na caldeira, a gente dava esse valor, ou esse valor era possível de ser determinado a partir da pressão e da temperatura da caldeira. Só que esse calor que é fornecido à caldeira, a fonte desse calor a gente ainda não tinha estudado. E esse é o foco da aula de hoje. Tentar começar a entender sobre essa entrada de calor no sistema. Tá? A entrada de calor em sistemas de geração de potência, ela, como eu comentei nas primeiras aulas, né, ela pode ser dada de diversas fontes. Fontes fluidotérmicas, que no caso é a geotérmica, ou por energia solar, ou por energia de combustão. O foco da aula de hoje, e também é o foco industrial, é a entrada de energia no sistema por combustão. E é o que realmente acontece na prática na maioria dos casos. Então, no curso de geração de vapor, a gente vai tratar a entrada de calor na caldeira proveniente de um processo de combustão. Tá? Então, bora definir primeiro o que vai ser combustão, para a gente poder falar dos combustíveis industriais. A combustão é definida como sendo um processo exotérmico. O processo exotérmico ele é, então, um processo de reação, é uma reação química que vai ocorrer aí entre dois elementos e que vai liberar energia com esse processo. Então, processo exotérmico com emissão de luz e liberação simultânea de uma determinada quantidade de energia na forma de calor, a partir de uma reação química entre um material combustível e um comburente, com formação de produtos gasosos denominados de gases de combustão. Esse conceito de combustão é o mesmo utilizado nas outras disciplinas que estudam queima de combustível, como é a disciplina de motor de combustão interna. Isso aí, quem pegou, está pegando, isso aí você já deve ter dado uma estudada nos processos de combustão mais comuns, tá? Então aí tem processo de combustão de qualquer tipo de elemento que possa ser queimado, tá? Então, se eu estiver tratando de de material orgânico, como bagaço de cana, o bagaço de cana tem um potencial energético específico que pode ser calculado e colocado numa tabela para eu saber qual que é o poder calorífico desse elemento. Ao mesmo tempo, eu posso pegar uma determinada quantidade de gás liquefeito de petróleo, GLP, e obter qual que é esse potencial energético. A mesma coisa pode fazer com qualquer outro combustível, ou renovável, ou não renovável, qualquer outra fonte. Logicamente, quando se trata de queima de combustível, a maioria desses elementos são não renováveis, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O foco da aula de hoje é chegar no final e vocês conseguirem, para determinadas aplicações, ter uma noção de como encontrar o combustível adequado para aquela situação. Tá? Então a gente vou desenvolver alguns conceitos durante a aula e relembrar alguns conceitos que às vezes vocês já estudaram antes, para que a gente chegue numa equação no final de tudo. E essa equação, na verdade, são umas 3 ou 4 equações,
que podem ser usadas para determinar, olha, esse combustível é adequado, esse combustível não é adequado para determinada situação, tá? A primeira coisa que a gente tem que tentar relembrar são as reações de combustão mais comuns, tá? Quando eu falo de reação de combustão a nível industrial, principalmente para aquecimento de caldeira, eu falo de combustão de elementos orgânicos. Lá na química orgânica, existem vários elementos, que são os hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos formados por átomos de hidrogênio e por átomos de carbono. E aí existem, o carbono tem uma camada de, um número máximo de ligações que pode ser feita com hidrogênio. Então, no caso, aqui nesse primeiro desenho, vocês têm aqui uma molécula de metano, em que tem um carbono e 4 hidrogênios, porque o carbono pode fazer até 4 ligações. Então, 4 hidrogênios. Quando eles reagem com 2 moléculas de oxigênio, eles reagem e formam gás carbônico e água. Então, o metano, em sua forma usual, ele é gás, né? Então, é um gás, está reagindo com o oxigênio, tem que ter alguma energia de ativação. Essa energia de ativação, daqui a pouco, quando a gente for falar de caldeiras, vai ser a ignição, né? Os dois elementos vão se juntar, vai ter alguma ignição e isso vai provocar uma reação. Nessa reação, uma quantidade de energia vai ser liberada na forma de calor e luz e elementos vão ser formados por causa dessa combustão. É o que chamou aqui de gases de combustão. E aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho para o hexano, aqui embaixo eu tenho para o etanol. Essa segunda linha aqui, ó, é o etanol, tá? Et, porque tem dois átomos de carbono, né? Quando eu tenho um átomo de carbono, é met. Aí tem o metano, e aí vai depender de qual liga se trata, se é um alcano, um alquino, é um alqueno, e aí, assim, se vocês ainda não estudaram, ou estudaram química já faz um bom tempo, vocês são as ligações mais comuns, tá? Na engenharia mecânica, existe pós-graduação específica em engenharia de petróleo. Na realidade, existe um curso superior em engenharia de petróleo. Mas quem tem interesse em mexer com essa área de refinaria, na verdade, é necessário fazer algum curso relacionado à engenharia de petróleo. Se vocês pesquisarem, tinha um concurso aberto há um tempo atrás da Amazônia Azul. Se vocês pesquisaram o edital desse concurso da Amazônia Azul, que é o órgão responsável por várias refinarias de petróleo, por várias ações relacionadas a petróleo e distribuição, né? Eles exigem pós-graduações em áreas específicas. Então, por exemplo, se você... vários vagas para engenheiro mecânico, por exemplo. Então, para trabalhar na área de produção nas plataformas, então tinha que ter uma pós em engenharia de petróleo. Se você quer trabalhar na parte de tubulação e distribuição, alguma pós em área de tubulação. E aí também para soldagem, enfim, para várias áreas, sabe? Eu estou falando esse tipo de informação porque nessa altura do curso, muitos de vocês já podem estar se preocupando com o que vocês vão fazer depois que formar e em que vocês vão trabalhar, o que o mercado pede e possivelmente já começar a pesquisar que tipo de curso você pode fazer para continuar a sua graduação. Talvez alguns de vocês já estejam procurando algo assim. E nessa terceira linha, eu tenho na verdade, eu quero focar na última linha. Se eu ficar falando de cada uma, a última linha, eu tenho isso aí é um octano, tá? Eu tenho 8 moléculas de carbono e 18 de hidrogênio.
O octano, nessa última reação, ele está agindo com o oxigênio e está formando moléculas de CO2, de gás carbônico e de água. E essa reação perde 5.471 quilojoules, tá? Com essa quantidade aqui de moléculas, tá bom? Então, daqui a gente já pode ter uma noção de onde vem aquele potencial, aquela quantidade de calor que vai passar para o vapor depois. Logicamente, a quantidade de calor liberada na combustão não é exatamente igual à quantidade de calor que o fluido vai receber dentro da caldeira. A gente sabe que ele vai ter perda ao longo desse processo. E aí por isso que tem a eficiência da caldeira, todos os elementos têm suas eficiências. Mas, por enquanto, a gente vai fazendo esse estudo bem compassado até chegar onde a gente vai chegar. A gente vai estudar muita coisa agora, só que vai ser bem mais rápido e mais dinâmico. Então, é importante que vocês acompanhem, tá? Outra coisa importante, essa disciplina, ela envolve análise crítica. Nem tudo o que eu falar aqui nessa... Não é que nem tudo que eu falar vai estar certo ou errado, mas cabe interpretação e cabe uma crítica envolvida. E eu concordo que, quando eu estudei isso aqui na época de da minha graduação, eu imaginava cenários diferentes e possibilidades diferentes. E eu acredito que muitos de vocês também podem imaginar isso, e é esse tipo de análise crítica que a engenharia precisa e engenheiros precisam para desenvolver melhorias para as coisas, tá? Quando se trata de eficiência energética, de queima de combustível para gerar energia para alguma coisa, sempre vai ter alguém com uma ideia, com uma sugestão, com uma, com uma análise crítica, discordando de algo que é feito. Então, isso é muito comum, tá bom? Então, bora lá. Esse diagrama que eu estou mostrando para vocês agora, ele... A redação que vocês vão produzir depois, nas próximas semanas, ela tem muita relação com esse diagrama, tá? Esse diagrama é muito complexo. Na realidade, o livro de vocês, eu peguei essa imagem do livro, mas o livro de vocês, ele não foca muito detalhado em todo esse processo, até porque o estudo de uma refinaria de petróleo e de toda a rede de distribuição e possibilidades que pode ser feito com esse petróleo é um estudo é um curso só, tem que fazer um curso para isso. Ou engenharia de petróleo, ou pós-graduação, ou graduação mesmo. Então, tem gente que vai estudar durante vários anos só esse diagrama. Mas, resumidamente, vocês podem observar que esse diagrama mostra, lá no primeiro momento, a gente tem aí o tanque de óleo e o tanque de petróleo, e a partir daí, vários fluxogramas são feitos. E esses fluxogramas mostram o caminho que esse petróleo bruto retirado das camadas subterrâneas vai ser para onde esse petróleo vai ser levado, cada caminho que ele vai percorrer até ser utilizado para alguma coisa. E aí você pode observar que no final do processo, que aí eu tenho vários produtos, né, provenientes desse petróleo. Então eu posso ter gás refinado, GLP, gasolina, óleos leves, que pode ser utilizado para outras coisas. Vocês podem ver que em uma parte do caminho aqui, ó, ele vai virar diesel. Em alguma parte do caminho, a gente tem... deixa eu ver aqui onde é que está. Lá no início do processo, tem saída para gerar outros combustíveis, como o querosene, por exemplo. Enfim, esse diagrama, ele é muito complexo. E ele, na verdade, aqui está muito resumido. Em outras ocasiões, se vocês pesquisarem diagrama para refino de petróleo, se vocês jogarem essa pesquisa e for procurar outros diagramas, vocês vão ver diagramas bem maiores do que esse, mas muito, muito maiores mesmo. E eles têm mais detalhes de para onde vai cada
da retirada do petróleo da camada até onde ele pode chegar, e tem várias etapas, vários caminhos, tá bom? Alguns dos temas que vocês vão fazer nas redações da semana que vem, quando eu liberar os temas das redações, vai estar relacionado a produtos provenientes do petróleo e no que esse produto é utilizado, tá? E em qual etapa do processo do refino do petróleo que esse produto vai ser gerado. Então, por exemplo, em que momento do refino do petróleo que é produzido o gás de cozinha? Esse gás de cozinha também é utilizado para outras coisas? Então, esse tipo de pesquisa que vocês vão fazer, tá? Mas esse é um dos assuntos, né? Vai ter assunto relacionado a combustível, vai ter assunto relacionado a caldeiras, vai ter assuntos, enfim, vão ter vários tópicos, tá? Vai ter mais ou menos uns 12 tópicos. Então, pouca gente vai fazer um tópico igual ao de outra pessoa. Uma informação que eu não falei sobre reação de combustão é que aqui eu estou mostrando combustões ideais, tá? Aqui a gente tem processos muito convencionais, tá muito bonitinho. E a gente sabe que durante o refino do petróleo, vários elementos de impureza vão estar associados. Então vai ter enxofre, por mais que você produza, vai ter elementos indesejados, tá? Agora imagina qual tipo de consequência que elementos indesejados numa combustão podem provocar nas paredes externas de uma caldeira, externa no sentido, né, fora de onde o fluido está preso, né, onde o fluido vai estar passando, dentro da caldeira, mas não em contato com o fluido, né? Qual tipo de reação que esses elementos vão ter com as tubulações, dependendo do tipo de caldeira. E aí também é um assunto que vocês vão, que alguns de vocês vão pesquisar, tá? Então, quando eu tenho enxofre, qual que é a reação que o enxofre tem com as parelhas de tubulação? O excesso de nitrogênio, o que acontece? Até porque, se vocês pararem para observar, eu vou ter, no último, observem a última reação. Eu tenho o ioctano. O octano é um hidrocarboneto que é retirado do petróleo para a produção de gasolina, né? Então, o octano, na verdade, o butano é para a produção de gasolina. Estou confundindo aqui as informações. E só que, né, durante esse processo de refino, alguns elementos indesejados continuaram aí ligados a essas estruturas. E esses elementos indesejados vão reagir e vai provocar algum tipo de consequência no sistema, tá? Enxofre, vanádio também é um dos que provoca bastante. Existem estudos só para vanádio, incrustações provocadas por óxido de vanádio que ficam nas paredes. E outra coisa importante, quando eu injeto o comburente, né, da reação, que é o oxigênio, se eu injetar ar na atmosfera, eu tenho aí 23% do ar que a gente respira que é de fato oxigênio. E aí um percentual muito grande vai ser nitrogênio. E o nitrogênio também é um elemento indesejado. No processo de combustão, o nitrogênio também gera óxidos, né? Tem o dióxido de nitrogênio, tem o NOx, que é uma ligação atômica com oxigênio e nitrogênio também, que é bastante prejudicial para o material da caldeira, tá? Depois a gente vai falar sobre, quando a gente falar de caldeiras, e a gente for falar dos problemas que acontecem em caldeiras, aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E aqui tem alguns exemplos de materiais que são empregados como combustíveis industriais e seu estado físico
comum na temperatura ambiente, tá? Então, aí, para combustíveis sólidos, tem o carvão mineral, carvão vegetal, coque do carvão, madeira, enfim. Tem aí bagaço de cana, que por último, né, que é um material empregado como combustível. Líquidos, aí tem exemplos, óleos combustíveis, óleo diesel, óleo xisto, álcool, enfim. Gasoso, gás natural, gás de refina, gás CO, no caso, aqui tá, é um gás monóxido de carbono em nível controlado, gás de xisto, gás de coqueira, enfim, tem vários, e esses combustíveis aí, a gente vai falar um pouco sobre eles nessas redações específicas que vai acontecer. Esse gás de xisto, para quem não conhece, o xisto, depois até uma pesquisa interessante, para quem tiver interesse em entender, é um material que, de forma natural, a gente encontra ele como sólido, né? Mas ele é utilizado para produzir um determinado tipo de gás. Então, esse xisto ele é um minério, e ele tem até um outro nome que é muito comum, e esse minério ele pode ser refinado e tratado para se transformar num gás que é utilizado de forma industrial. Só que a produção dele é muito mais cara, a produção em si do gás de xisto é muito mais cara e ela degrada muito mais o ambiente, né? Até porque, como se trata de um minério, tem todo o processo de degradação ambiental por mineração que vocês já conhecem também. Beleza. Essa tabela, na verdade, está mostrando o percentual de elementos de impureza que podem existir num combustível e por que ele é indesejado, né? Na realidade, a maioria desses elementos de impureza são indesejáveis por causa da própria combustão. Então, ó, os compostos organometálicos, então, são compostos orgânicos, ligas de carbono, mas que tem algum metal de inclusão indesejado. De um metal, mas ele é indesejado nesse processo. Então, a concentração é menor que 0,3%, e ele é indesejado por causa da combustão. Aí, o que ele fala? Ó, esses compostos são presentes em todas as frações do petróleo destilado. Maiores concentrações são obtidas nos derivados mais pesados, que geralmente são utilizados nas combustões. Aí que eu tenho o composto de enxofre, uma quantidade um pouco maior, e ele é indesejado devido ao elevado poder corrosivo. Então, os compostos de enxofre têm um poder corrosivo. Compostos de nitrogênio, eles estão aí no percentual de 0,17%. Eles estão indesejáveis porque geram poluentes tóxicos. Compostos oxigenados, indesejáveis porque formam produtos corrosivos também. Lembra que eu falei do óxido de nitrogênio? O óxido de nitrogênio é um composto oxigenado e tem nitrogênio, que também provoca poluentes tóxicos. E aí, nesse caso, eu já vou ter produtos corrosivos e também tóxicos no mesmo ambiente. E eu tenho aí também os asfaltantes e resinas, que são utilizados na combustão. Depois a gente vai falar um pouco sobre asfaltantes e resinas de forma mais específica, tá? Então depois eu quero focar. A gente vai ter um momento que pode isso aí. E tem um percentual bem mais alto desse elemento. Então, quando se trata de combustíveis utilizados, aqui na verdade está falando compostos que podem estar inclusos, e esses compostos podem estar em qualquer combustível, líquido, sólido ou gasoso. Tá? Todos esses combustíveis, nenhum deles está salvo de ter algum composto orgânico indesejado no processo. Tá. Quando eu falo de combustão de gases, a aula de hoje a gente vai falar de combustão agora. Agora, olha o foco que a gente vai levar. Focar na combustão dos elementos gasosos, tá? E semana que vem a gente vai falar da combustão dos líquidos.
Então, a aula de hoje vai ser só de gases. As equações que a gente vai aprender agora é só para gases. E as equações da semana que vem que vão ser para líquidos. Elas têm uma certa semelhança, mas vocês vão perceber que tem que usar a específica de cada uma. Até porque o comportamento de um elemento em estado gasoso é diferente do elemento em estado líquido. E alguns conceitos precisam ser entendidos hoje, para que vocês desenvolvam bem e entendam onde que a gente quer chegar com a disciplina, tá? Ó, a introdução do combustível gasoso ou mistura de combustível. Acho que tem que entrar. A introdução do combustível gasoso ou mistura de combustíveis com comburente normalmente é realizada por meio de um bico injetor. O fluxo gasoso que escoa através do bocal é denominado jato, podendo ser livre quando não há influência do meio externo sobre o escoamento, ou então confinado quando o ambiente causa recirculação. Então, vocês podem ver nessa imagem que está mostrando a entrada de um jato de combustível através de um bico injetor, e esse jato vai obter esse formato cônico, tá? E é importante que ele obtenha esse formato cônico, porque quando a gente for falar sobre área de aquecimento, a ideia da engenharia, quando estuda combustão, pelo menos combustão em caldeiras, é tentar uniformizar essa combustão e tentar uniformizar a temperatura em todo o ambiente que estiver circulando. Então, para uniformizar, algumas técnicas são utilizadas, tá? A gente não vai ficar focando nessas técnicas, até porque não é o nosso intuito, mas vocês também podem realizar, fazer algum tipo de pesquisa em quais técnicas que são utilizadas para essa circulação de forma mais abrangente de combustível nas caldeiras, tá? Assim, essas técnicas pode incluir rotação desses bicos, pode incluir deslocamentos, ou até aparelhos que são utilizados para tentar igualar, né, a distribuição de combustível no interior da caldeira. E aí, um conceito importante que a gente precisa falar agora também é da densidade relativa e da densidade absoluta. Quando eu falo, aqui nessa tabela está mostrando alguns gases naturais e o GLP. Mas esse equacionamento pode ser obtido para qualquer outro, tá? Vocês podem observar o seguinte: a densidade absoluta, a densidade, quando na química a gente aprende que é a massa sobre o volume, né? Por isso que a densidade é dada em quilograma por metros cúbicos. Então, ó, o gás natural, aqui tem diferença do gás natural da Bolívia, gás natural de Santos, mas a gente não vai ficar focando nessa parte. Mas os gases naturais, eles têm uma densidade bastante próxima, apesar que o de Santos é um pouquinho mais pesado. Quando eu falo de gás de refinaria, também um gás, e o gás de xisto, também tem densidades absolutas menores que 1. Menor que a densidade da água, né? Agora, quando eu falo do GLP, que é um gás liquefeito, eu tenho uma densidade bem maior. É um gás bem mais denso e bem mais pesado. Então, ele está valendo 2,236, né, quilograma por metro cúbico. Ele é bem maior do que com relação aos outros. E aí, quando eu falo de densidade relativa, que é o que está aqui do lado, a densidade relativa, talvez vocês já estudaram isso em outras disciplinas, né? Mas é um conceito de densidade absoluta dividido pela densidade de algum outro elemento bastante conhecido. Geralmente, esse elemento é a água. Então, é a densidade absoluta do gás
dividida pela densidade da água. Tá? Então, ficaria... Então, essa densidade relativa, ela é um número adimensional, porque está medindo um elemento que está em quilograma por metro cúbico por outro elemento que também está em quilograma por metro cúbico. Então, o número fica adimensional. Então, ele vai pegar a densidade desse gás e vai dividir pela densidade da água. É isso que ele faz aqui em todos eles. Esse aqui não é um conceito que nessa disciplina a gente vai usar tanto, tá? Agora, se você for estudar alguns livros clássicos de geração de vapor, que vai utilizar as equações lá da mecânica dos fluidos e vai aprofundar no comportamento do fluido no interior da caldeira, né, na circulação de fluido, a densidade relativa é muito utilizada nesses cálculos. Tá? Outro item que a gente precisa estudar hoje, pelo menos relembrar, é a capacidade calorífica. Capacidade calorífica de um elemento, ela é... Bora lá, imagine o seguinte: qual é a capacidade de um elemento, de um combustível, de produzir calor, né, por quilo? Qual é a energia gerada por quilo dessa substância? E aí a gente já cai na unidade convencional mais utilizada, quilojoule por quilograma, que é a unidade que a gente tem trabalhado, na quantidade de calor liberada por quilo da queima desse combustível. Então, essa é a capacidade calorífica do combustível. Todas esses outros colunas, gente, ó, quilojoule por metros cúbicos e quilocalorias por quilograma, isso são todas outras unidades para a mesma coisa. Tá? Isso aqui tudo é capacidade calorífica, só que cada um está numa unidade diferente. A gente, logicamente, tem trabalhado em quilojoule por quilograma. Então, se em algum momento a gente for voltar no estudo de caldeiras, ou no estudo de ciclo de Rankine, e for querer estudar qual que é o calor fornecido, o calor que entra na caldeira, ou o calor que tem que entrar na caldeira, a partir desse cálculo do calor que tem que entrar na caldeira, eu poderia especificar qual o combustível mais adequado poderia funcionar nessa caldeira. Logicamente, a escolha do combustível ela já vai ter vindo muito antes do projeto da caldeira, tá? A gente define o combustível para definir a gente define o processo, né? Na realidade, se define qual processo que você quer, tem-se uma estimativa da eficiência térmica da eficiência térmica do ciclo de Rankine que vai ter. A partir disso, eu tenho previsões da quantidade de calor que vai entrar na caldeira, né? Quando eu fizer estudos de se eu utilizar esse gás utilizando essa caldeira, se eu utilizar esse gás utilizando esse outro tipo de caldeira. E vocês vão ver que é uma junção do combustível que usa com o tipo de caldeira que usa. Aí essa junção... Oi. Mas no caso de, vamos supor, não poderia só colocar o combustível que tem maior eficiência térmica e você dosasse na quantidade? Não funcionaria assim também, não? Na prática, eu não posso simplesmente ir lá no combustível que tem maior quantidade, maior capacidade térmica. Porque se o custo dele não for relevante para o processo e não compensar a eficiência térmica que eu vou ter no final do processo, eu descarto essa possibilidade. Tá? É uma análise que é muito maior do que eu simplesmente utilizar o combustível que tem maior. Até porque se todo mundo utilizar o combustível que tem maior, ele vai acabar mais rápido e vai ficar mais caro. Então, tem que ter uma análise do combustível a ser utilizado. Tá? Isso quando se trata de uma instalação, eu vou começar agora, um projeto de uma usina. Eu vou participar da escolha do tipo de combustível, até porque uma série de engenheiros participaria de um estudo como esse. Agora, o engenheiro responsável por essa parte,
ele teria que fazer uma análise de vários combustíveis para ver o que vai compensar. Agora, nível de custo, né? Custo-benefício, facilidade de aquisição desse combustível, enfim. Tem muitos parâmetros envolvidos. Então, a gente tem que estudar todos. Outra coisa, professor. Oi. Perdão, desculpa. No caso, vamos supor, da falta de um combustível, tem caldeira adaptável, sei lá, tipo, essa caldeira permite mais de um combustível? Tem isso ou Então, não? a gente vai falar, quando a gente for focar em caldeiras, e a gente for falar dos tipos de caldeira, aí eu vou falar dos tipos de combustível que essas caldeiras aceitam, tá? A gente vai ter uma parte só sobre isso. Aí eu vou mostrar a tabelinha das caldeiras para vocês, e eu vou mostrar os combustíveis, tá bom, Otto? Foi o Otto que perguntou, não foi? Isso, professor, tá ok. Isso, a gente vai chegar nisso aí também, tá? Vai dar certo. Ano que vem a gente vai falar sobre isso. Aí vocês podem observar que para cada gás eu tenho dois tipos de poder calorífico. Poder calorífico superior, poder calorífico inferior. O que é esse poder calorífico superior e inferior? Todos esses gases, eles, como eu falei, têm elementos de impureza. E grande parte desse elemento é a própria umidade. A presença de umidade, presença de água nesses combustíveis, ou vapor de água, né, como vai estar gasoso, ou enfim, a presença de elementos de impureza, em maior parte umidade, em grande parte de umidade. Ela provoca uma variação na capacidade calorífica do elemento. E aí, essa capacidade calorífica, ela varia de um percentual de umidade mais alto até a ausência de umidade. Então, ó, o poder calorífico inferior, por exemplo, para o gás natural da Bolívia, o poder calorífico inferior, em kJ por quilograma, seria 43.550, sem a ausência de umidade. Ou, desculpa, com a ausência de umidade. Agora, sem a ausência de umidade, eu vou ter um poder calorífico maior. Então, o poder calorífico superior que esse gás vai ter, 48.274. Então, PCS e PCI está relacionado a isso. É muito comum essas informações vocês verem ela em outros livros também, tá? O gás tal tem um PCS tal, PCI tal. É possível tratar esse elemento para retirar a quantidade de umidade? Sim, é possível. Envolve um custo, logicamente, e esse custo compensa o ganho energético, esse custo vamos lá, né, um refino maior, né, do combustível, vai compensar a eficiência no final ou não? Também vai envolver bastante análise de quem estiver operando isso aí, tá? Então é por isso que todas as tabelas vocês vão ver PCS e PCI. Se vocês verem alguma tabela que vocês forem estudar ou for produzir alguma coisa relacionada à combustão de gás de caldeira e a tabela só tiver uma opção, assim, a gente já pode ficar preocupado com esses dados, porque geralmente tem que ser dado poder calorífico superior e poder calorífico inferior, quando se trata de uma tabela para combustão mesmo, tá bom? Tem uma outra informação que eu já vou passar para vocês agora. No livro do aula no livro não, né? Na aula de vocês, eu vou postar, né, nessa aula que eu estou gravando agora, quando eu for postar ela, eu vou colocar dois arquivos para vocês baixarem. Esses arquivos eu peguei da biblioteca virtual da faculdade. Muitos alunos nunca acessaram essa biblioteca, nem sabem como é que ela funciona. E ela é muito boa, tá? Realmente, a biblioteca virtual é muito boa. E aí tem várias NRs lá, eu baixei já a NR13, até porque a redação que vocês vão fazer, vai ter aluno que vai fazer sobre a NR13. E eu já vou deixar a NR disponibilizada. A NR13 ela trata de
Vasos de pressão, caldeiras, tubulações, tanques metálicos de armazenamento. A gente vai focar aqui, ó, logicamente, nosso foco vai ser em caldeiras. Tem alunos aqui, na realidade, que entendem disso aqui muito mais do que eu. Tem alguns técnicos de segurança do trabalho que assistindo a aula agora. Não sei, a Laurissa deve estar aí, o Guilherme, não sei se ele está assistindo. São pessoas aí que têm uma formação maior nessas normas regulamentadoras, mas quem não tem conhecimento muito amplo é o momento, tá? Eu indico, sim, é um conselho. Nós não vamos terminar essa disciplina sem dar uma lida em normas, pelo menos normas de caldeira e vaso de pressão. Logicamente, essas normas, elas são normas que regulamentam, relacionadas à segurança dos dispositivos, mas tem algumas classificações e algumas informações que são muito importantes aqui. Essas normas não ensinam a projetar, não ensina a fazer os cálculos que a gente aprendeu em ciclo de Rankine, na parte anterior, mas elas vão trazer informações que são obrigatórias, né, para a segurança de operação com esses elementos. A parte de caldeiras, ela está aqui no tópico 3.4, que vai da página 5 até a página 14. Então, vocês podem depois ler essa parte completa. Quem quiser ler tudo, melhor ainda, tá? Mais conhecimento. Só que o que eu vou cobrar em aula, em aula vai ser a parte de caldeiras. Já adianto, a leitura desse tópico é obrigatória. Não é, só se eu for fazer redação sobre isso. Não. Logicamente, eu não posso controlar e não é uma coisa que tem como eu saber se você leu ou não. Mas eu estou passando como uma tarefa. Leiam a parte de caldeiras da NR3. Por quê? Vai ter perguntas sobre isso na prova de vocês. Professor, mas como que vai cair perguntas sobre isso na prova? Eu não sei ainda se a prova de vocês, da N2, vai acabar sendo de forma online de novo, ou se as aulas já vão ter voltado. Mas, sendo bem sincero, eu não acho que as aulas vão voltar antes desse semestre encerrar. Eu digo isso com todo o coração, porque tinha esperança de que voltasse. Mas agora, depois das recentes notícias, eu acho que as aulas não vão voltar. Isso é uma coisa que eu acho. A faculdade não me disse nada. É algo, eu acho que vocês também acham isso, né? Vocês também devem acreditar que não vão. Então, se a aula for online, se a prova for online novamente, aí eu vou explicar o que vai ter de norma aqui que pode cair na prova. Eu vou falar, ó, esse tópico vai falar sobre isso e isso. Aí, uma semana antes da prova, igual na primeira vez, eu fiz uma revisãozinha com vocês, aí eu vou falar isso de novo para vocês. Só que já leiam, tá? Já leiam, porque quando a gente for falar de caldeiras, vocês já vão estar bem afiados. E aí eu vou disponibilizar essa norma para vocês. Outra coisa, vamos aproveitar que a gente está falando disso. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Muitos de vocês nunca acessaram... Calma aí, gente, estou apanhando. Eu não sei se eu vou conseguir acessar de forma rápida aqui para ficar prático, mas se você colocar assim, ó, biblioteca virtual Pitágoras, vocês já vão aqui, ó, biblioteca virtual Pitágoras é a primeira opção. Vai ficar gravado, depois vocês podem voltar na gravação aí para ver. Mas é bem fácil de acessar. Como eu estou fazendo gravação, eu acho que a internet já não é muito boa aqui. Ainda fazendo gravação, eu acho que a internet não vai ajudar muito, não. Depois, no final, se abrir aí o link, eu abro. Não quero perder muito tempo nisso, não. E aí, gente, vocês vão acessar essa biblioteca virtual, vocês vão fazer o login aqui, ó. Clique aqui para efetuar o login. Aí vai ter o login de aluno, o login de professor.
Vocês vão acessar o login de aluno, lógico, né? E aqui no meu login, deixa eu ver se já está salvo. Já está salvo. E aí, depois que fazer o login, vai liberar para você pesquisar o que você quiser. Lógico que aqui não tem tudo que existe, né, gente? Né? Vamos ser bem também que aqui não vai existir tudo que precisa. Muitas coisas vocês não vão conseguir achar aqui. Mas, pelo menos, as NRs vocês vão conseguir acessar. Aí vocês têm que vir aqui, ó. Target Get Web. Porque essa aqui é a plataforma que a faculdade, que os alunos têm direito a acessar as NRs, tá? Então, você vem aqui em Target. E aí que você vem por título. Aí você joga em uma NR13. E pesquisar outros. Se ela não achar de primeira, ela vai dar a opção. Deixa eu ver se é aqui. Direitinho. Eu achei procurando aqui, gente. Não sei se foi em normas, mas eu achei procurando aqui. Daniel, eu acho que é porque a internet está ruim do sistema, não está conectando direito. O sistema tá ruim hoje? Ah, não está entrando no alvo direito, carregando. Tem mais. Joga no Google e aparece também, velho. Não sabia. Não, porque tem muita gente que queria. Alguns alunos perguntaram como é que eu acho esses arquivos. Eu só queria mostrar que era por aqui. Ah, gente, eu vacilei. Ó, tem que Professor, tem muita gente que não está assistindo a aula do senhor porque não está conseguindo o link. Ué, gente, vamos. Mas como é o mesmo link, tanto tempo, eu achei que já estava salvo aí. Pois é, só para você olhar, tem 3 participantes na aula, pode ter certeza que tem muito que não conseguiu entrar hoje. Tem no portal, tá uma maior dificuldade de você entrar. Ah. Não, gente, ó, vamos fazer, se não combinar, ó, deixa esse link salvo aí em algum local, porque aí depois fica mais fácil para vocês. Ó, tá cheia. Aí vocês vêm aqui tem as opções, ó. As NRs do Ministério do Trabalho e Emprego. Pronto. Aí tem aqui os arquivos. Lógico que foi a forma como eu encontrei essa, mas aí vocês podem achar outros arquivos importantes para vocês. Vamos continuar então aqui a apresentação. Vocês estão vendo meus vizinhos cantando, gente? Deixa eu fechar aqui essa janela. Tá, falando agora sobre combustão, a gente já está caminhando para o final, tá? Velocidade de chama, a velocidade de chama é um parâmetro muito importante para a gente entender o que é que vai acontecer com o que está acontecendo no processo de combustão. Do mesmo jeito que em fluidos a gente estuda escoamento laminar e turbulento, as chamas também são classificadas em chamas laminares, chamas turbulentas, tá? E a velocidade da chama, ela é classificada em 2 parâmetros, chamas subsônicas e chamas supersônicas. Uma chama controlada é o que a gente chama de subsônica. O que é uma chama controlada? É uma chama que eu aplico determinada quantidade de combustível, determinado comburente, e essa chama vai provocar... qual a palavra exata? Vai provocar uma combustão controlada e visualmente eu vou entender o que está acontecendo. Eu vou ver esse fogo e não vai ter um impacto de pressão muito alto. Para vocês poderem já entender qual a diferença que seria para uma supersônica, a chama supersônica, ela provoca, a gente chama de detonação. Tá? Quando eu tenho uma chama supersônica, eu detono algo.
é uma chama tão alta que libera uma pressão tão forte que é destruidora, ela detona alguma coisa. Chamas de bombas, por exemplo, são chamas supersônicas, tá? Tem até uma palavra comum para isso, mas o termo adequado é esse mesmo. Uma palavra que o pessoal costuma utilizar, eu não estou lembrando qual é essa palavra, mas tem alguns termos muito comuns utilizados para velocidade de chama muito alta. Mas a gente vai focar nas subsônicas, tá? Então, a velocidade de chama em condições controladas é subsônica, ou seja, os processos industriais de queima de combustíveis, o uso de fogão a gás em residências, maçaricos de propileno em marcenarias, turbinas a gás, enfim, empregam chamas subsônicas. Quando a velocidade é supersônica, ocorre o que chamamos de detonação, que foi o que eu acabei de falar. Quando a chama é supersônica, tem uma detonação. O que provoca uma chama em subsônica ou supersônica? É a variação da velocidade com que essa chama está propagando, tá bom? A velocidade de queima do combustível e a taxa de aquisição do combustível. Então, gente, eu já preciso deixar isso bem claro para vocês agora. Porque quando eu mostrar a equação na próxima slide, eu acho que já é no próximo. Tem esses três parâmetros. Ó, observe essas duas figuras. As duas figuras, elas são de chamas subsônicas. Elas não provocam uma variação de pressão na sua região de forma muito alta, elas não estão detonando nada. São duas chamas subsônicas. Só que uma chama está em escoamento laminar e a outra chama está em turbulento. Eu não posso usar a palavra escoamento. Estou falando de escoamento porque estou dando aula de mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte, estou usando escoamento, mas está errado. Não posso usar essa palavra. A chama tem um comportamento laminar e um comportamento turbulento. O comportamento laminar, então, visualmente, você já percebe que é uma velocidade de queima de combustível numa taxa de aquisição de combustível controlada. Se você observar a vela, o combustível é sólido, é a parafina. Já está aí, aqui já está adquirido, né? O combustível já está aí, a taxa de aquisição do combustível é fixa. A taxa de queima do combustível, ou seja, quantos mols desse combustível está sendo queimado por segundo? Isso é outra coisa, a taxa de queima. E por último, velocidade da chama. Observa que a chama está se mexendo. Qual é essa velocidade de movimento da chama? É o último item. Agora observa o fogo do lado esquerdo. Esse fogo está em comportamento turbulento. E esse fogo tem uma velocidade de chama, velocidade que essa chama sobe e desce. Uma velocidade mais alta em comparação com uma vela. O que mais? Existe um combustível sendo aplicado para essa chama tá fixa. Esse combustível é o quê? É madeira que está lá embaixo, é um gás que está sendo queimado, e existe uma taxa de aquisição desse material. E também, por último, existe a taxa de queima do combustível. Tá? Porque não necessariamente o combustível todo que está sendo colocado também está sendo queimado. Então, são taxas diferentes. Agora sim, eu vou chegar onde eu quero. Esses dois diagramas, eles mostram o perfil de temperatura de um combustível quando ele está em frente a uma chama. Imagina que já tem uma chama acontecendo, ou uma liberação de energia em forma de calor acontecendo, e acaba de entrar uma outra quantidade de combustível. Tá? O que vai acontecer com esse combustível? Esse T0 aqui, ó,
é a temperatura inicial do combustível antes de entrar em contato com uma chama pré-existente. E a temperatura, à medida em que ele se aproxima da chama, esse X aqui, ó, nesse gráfico da esquerda, esse X é a aproximação com a chama, tá? Então, à medida que ele se aproxima, a temperatura aumenta até chegar na temperatura de ignição, que é a temperatura de queima mesmo do combustível, a temperatura onde ele vai reagir quimicamente, vai liberar energia. E aí, depois disso, eu tenho a temperatura final do processo. Esse gráfico aqui, gente, ele é ideal. Cada combustível, eu posso fazer um gráfico desses. Eu posso fazer um gráfico desses para o GNI, para o gás natural. Posso fazer um diagrama desse para gasolina, para o álcool, enfim. Para cada um, eu posso produzir a temperatura inicial, geralmente temperatura ambiente, tá? Fazer a curva até a temperatura de ignição, qual é a temperatura que a ignição vai liberar energia para poder ocorrer a reação química, e qual vai ser a temperatura dos gases no final, da reação no final. E essa temperatura, gente, vai ser dada em Kelvin. Guarda essa informação. Essa temperatura, quando se trata desses elementos, todos estão em Kelvin. Porque quando a gente for falar depois da caldeira, a gente vai ver que tudo isso foi regulado pelo Instituto Americano de Petróleo. E como é pelo Instituto Americano de Petróleo, eles unificaram, apesar de que nos Estados Unidos a unidade convencional, em muitos casos, é Faraday, mas eles utilizaram isso em Kelvin, tá? Acho que é isso mesmo. E Fahrenheit, gente. Falei Faraday. Tava procurando a palavra. Já tô ficando desorientado com essa quarentena. Esqueci das palavras. Falei errado. Eu tinha certeza que eu tinha falado alguma coisa errada. É Fahrenheit a mais utilizada. Beleza, continuando agora. No diagrama da direita, vocês vão observar agora a composição de um combustível e qual é o resultado em termos de produtos da combustão e o comprimento dessa chama, né, que vai ser gerada, e a temperatura de saída dos gases. Então, ó, observa no início desse segundo gráfico que eu tenho aqui, isso aqui é propano, tá? C3H8 é propano, e está reagindo com o oxigênio. Observa que o propano vai parar de existir, ó, à medida em que... Agora, gente, esse gráfico mostra outra coisa. Esse gráfico, ele mostra... Como é que eu vou explicar para vocês? A quantidade de elemento, a quantidade de combustível que tem e a chama que tem em cima do combustível. Imagina, por exemplo, essa vela aqui, ó. Essa vela tem uma chama aqui sob ela. E aqui embaixo, na pontinha da vela, eu tenho combustível que não entrou em contato com ela ainda. Mas à medida em que eu subo na parafina, eu vou ter aqui uma quantidade de combustível que já está reagindo no processo exotérmico. Aquele X lá é esse comprimento aqui, ó. Inicialmente não tem reação nenhuma, e à medida em que eu subo, em que eu aumento o comprimento, ele começa a ter chama, tá bom? E a chama vai tendo um deslocamento em X. Tá? Esse X aqui significa isso. Logicamente, quando se trata de gases, a análise visual fica um pouco mais complexa. É difícil enxergar isso em gases. Só que, conceitualmente, é similar. E aí, ó, à medida em que se aproxima da ignição, C3H8 não existe mais. Então, não vai existir mais propano.
porque o propano já vai ter se transformado em outra coisa. Ele vai ter se unido ao oxigênio na ligação, e vai ter liberado energia e vai liberar H2O, que é água numa certa temperatura, CO2 numa certa temperatura, algum outro elemento químico aqui de impureza numa outra temperatura, monóxido de carbono aqui embaixo também. Observa o oxigênio. Entrou oxigênio numa certa quantidade. E esse oxigênio vai sair, ó, parte do oxigênio é liberado no final do processo. O oxigênio não se perde totalmente. Quer dizer que nem todo o comburente colocado no início vai se transformar nos outros elementos. Em algum momento ele vai continuar, ele vai sair um percentual desse combustível que entrou, vai sair também, desse comburente, né? Vai sair também. E aqui está considerando, teoricamente, uma combustão completa. Então, entrou uma certa quantidade de combustível e vai queimar totalmente. Nesse gráfico aí está queimando totalmente. E esse gráfico, gente, é exatamente esse gráfico aqui, ó. É a mesma coisa desse inicial. Se eu pensar na água, ó, H2O, água. No início dessa linha da água, zero. Não existia água no processo. A água passou a existir em um determinado ponto do processo, em um determinado comprimento, ó, em um determinado instante dessa chama, essa quantidade de combustível começou a reagir, formou água, e vapor de água, né? E essa água aqueceu numa temperatura bem mais alta e foi liberada no final do processo. Essa temperatura de ignição, ó, TI de ignição, é como se fosse esse ponto em que a curva começa a ficar reta. Então, ó, a água, que nesse processo, a temperatura de ignição para esse processo foi de 1.000 e uma coisa um pouco abaixo de 1.500, para poder formar o vapor de água propriamente. Tá? Mas a gente vai fazer um exercício sobre isso daqui a pouco também. E aí, para finalizar, eu vou mostrar para vocês as equações utilizadas nesse processo. A velocidade de chama, a velocidade com que a chama fica se movimentando, vai chamar de SL, tá? E ela depende de vários fatores, como foi mostrado lá nesse perfilzinho que eu mostrei para vocês aqui. A velocidade da chama depende dessas temperaturas inicial, temperatura final, temperatura de ignição. Ela também depende da difusividade térmica. Difusividade térmica, gente, é como se fosse uma propriedade do material de se queimar ou de perder energia. Tá? É uma propriedade que cada material tem. É uma constantezinha que é utilizada. E a gente vai chamar ela de alfa. Tá bom? Cada material tem essa difusividade térmica. E para cada material você pode pesquisar qual é o coeficiente dele. Depende da massa específica do combustível antes da queima, o ρ, né? Em quilograma por metros cúbicos. Depende da capacidade calorífica, que foi aquilo que eu falei para vocês antes. Capacidade calorífica, que pode ser dada em quilojoule por quilograma e outras unidades também. Depende da velocidade de combustão. Lembra que eu falei que tem velocidade da chama e tem velocidade de combustão. A velocidade que está queimando. A velocidade de combustão, ela é esse W com pontinho aqui, tá bom? De velocidade mesmo. Velocidade é uma taxa de variação, tá? E depende do comprimento da região da queima. O comprimento é dado por esse delta aqui, e ele é em metros. Esse comprimento delta, gente, é igual eu falei, ó, é como se fosse esse comprimento do início até o final da chama. Tá? Delta é isso, o comprimento da chama. E o comprimento da chama é uma informação importante, tá? Quando a gente for pensar em uniformidade do aquecimento do fluido, eu tenho que controlar e tenho que saber qual é o tamanho dessa chama.
E aqui vocês vão perceber que é possível controlar o tamanho da chama com alguns parâmetros. Como se controla, né? Basicamente, quando você pensa no fogão da sua casa e você quer abaixar o fogo, quer que o fogo fique mais baixo, eu estou reduzindo o comprimento da chama. E aí, reduzindo o comprimento da chama, logicamente, como o comprimento está relacionado com a área de contato do fogo com a panela, reduzindo o comprimento, a panela vai aquecer de forma mais lenta. E como que eu reduzo o comprimento da chama? Eu reduzo o fornecimento de gás para o fogão. Então, quando eu estou rodando lá o negocinho do fogão, o botãozinho do fogão, está reduzindo o fornecimento de combustível, de combustível para o fogão. E aí, esse fornecimento é dado em quilograma por segundo. De fato, é a taxa de consumo do combustível. E é esse último item aqui, ó. A taxa de consumo do combustível. Taxa de consumo é em quilogramas por segundo. E é determinada por essa expressãozinha aqui, ela sempre vai ficar em função da área, tá? Depois, quando fazer exercício, vocês vão enxergar isso melhor. Essa área aqui, na realidade, ela não vai ser utilizada nos cálculos. Vocês vão ver que sempre vai substituir por 1. Porque vai ser por unidade de área. O fornecimento de combustível por unidade de área. Então, acaba que essa área vai virar 1 depois. Depois no exemplo, vocês vão ver isso. Então, existem duas equações que são utilizadas para esse processo. Eu posso, a velocidade da chama é igual a essa equaçãozinha primeira aqui, ó, tem igual, né? Eu posso dar essa expressãozinha aqui, em que esse K sobre P vezes CP é esse alfa aqui. Então, isso aqui tudo substitui por alfa. Então, não vai mudar muita coisa. E aqui, ó, eu tenho a velocidade de combustão sobre a massa específica desse elemento. Se eu tiver esses dados, eu acho a velocidade. Só que eu também posso achar a velocidade por essa última equaçãozinha aqui, ó, que depende de alfa, né, que é a difusividade, e depende do comprimento da chama, elevado a menos 1. Então, se eu tiver o comprimento da chama, eu consigo saber a velocidade. Se eu tiver a taxa de queima, eu também consigo a velocidade. Tá? Então, eu posso dar qualquer uma dessas duas equações. E a taxa de consumo do combustível, que é essa taxa essa vazão mássica, né? Igual a gente usava para fluido, só que agora para combustível, ela vai ser dada em quilograma por segundo e é usada por essa expressãozinha aqui, ó. É a taxa de queima dividido pelo comprimento da queima. E aí eu já tenho a taxa de consumo do combustível. A gente vai fazer agora um exemplo. Vai fazer o exemplo, daqui agora já em seguida. Isso aqui eu já falei, né, sobre luminárias turbulentas. Na verdade, eu adiantei esse assunto, né? Os tipos de queimadores luminários e os tipos turbulentos. Fornos petroquímicos, forno de aquecimento de placa, turbinas a gás. São todas com chamas turbulentas. E chamas luminárias eu tenho aqui alguns outros exemplos, de alguns bicos, queimador de fogão do tipo laminar, enfim. Isso a gente já comentou. E um outro item que eu não tinha falado ainda é que dependendo da velocidade do jato, né, de combustão, imagine que eu estou a velocidade no qual eu estou a velocidade de aquisição do combustível, né? Aquela vazão máxima do combustível. Quanto maior for ela, mais turbulenta vai ser a minha chama. Observa aqui, ó, que isso aqui é um gráfico que relaciona a chama em função da velocidade do jato. Esse desenho interno é a zona interior da chama, é onde está misturando o combustível com o oxigênio.
esse ponto aqui. E esse outro desenho é a chama, o processo de vibração exotérmico, né? É a própria chama. Observe que o tamanho da chama diminui com o aumento da velocidade do jato. O aumento da taxa de aquisição desse jato. Em contrapartida, com uma diminuição dessa velocidade do jato, eu tenho, ou com aumento dessa velocidade do jato, eu tenho uma transformação, uma zona de transição, que a chama vai partir de uma laminar para uma turbulenta. Então, chamas podem sair de um tipo de comportamento laminar para um tipo de comportamento turbulento, com uma variação dessa velocidade. Depois, isso também vai ficar mais claro quando for fazer exemplos, quando isso for equacionado, tá? E aqui eu tenho o que eu chamo de ponto de ruptura, essa linha tracejada. É o momento em que abaixo dela a chama está laminar e acima dela a chama está turbulenta. Então, ele é um embasamento teórico que diz que a chama, mesmo que ela seja bem próxima do combustível, mas numa região próxima, ela vai estar num comportamento laminar. Ela pode até se transformar em turbulenta, só que numa taxa mais, ou num comprimento maior, tá? De chama. Isso também pode ser pensado como um fogão. Quando você acende o fogo do seu fogãozinho lá, e tem a chama, né, que é aquele elemento sólido, cheio de furinho. Você liga, a chama se comporta de um jeito. Porque existe uma distribuição de combustível, e em cada buraquinho daquele lá vai sair uma vazão de combustível. Quando eu retiro essa chama e eu ligo o fogo, se alguém já viu isso acontecendo, a chama adquire um outro formato, ela vai adquirir um formato mais reto, né? Porque é onde é a tubulação, onde o gás passa. Ela adquire um outro comportamento, ela até muda a coloração, em alguns casos. Uma chama azul vai ser uma chama vermelha. E essa mudança é uma mudança de escoamento, de laminar para turbulento, tá bom? Porque a velocidade de jato vai entrar uma quantidade maior de jato lá nessa chama também. Isso aqui é um assunto até um pouco confuso, falar, aumentou a velocidade, mas a chama, o comprimento da chama diminuiu, como é que isso funciona? Isso aqui depois também, a gente, quando for mostrando os exemplos, aquele tipo de coisa, com os exemplos vai ficar mais fácil. Tá? Esse exemplo está no livro do ABA de vocês, e aí a gente vai fazer ele aqui. Ele, na realidade, ele é bem prático, tá? Vamos ler aqui rapidão, ó. Como o livro do ABA deu o exemplo total, como que é um print do livro, o texto está um pouco diferente, mas, ó. Agora iremos solucionar o projeto no qual você está trabalhando, né? O cliente, esse exemplo, um cliente possui 2 reservatórios de combustíveis, um para GLP e outro para gás natural, com respectivamente 12 e 50 kg armazenados, 120, né? E 50 kg armazenados. Deixa eu ver aqui uma coisa no exemplo. Eu estou achando, deixa eu só confirmar se ele colocou, se esses valores estão certos. Gente, eu vou passar aqui para frente. Tem um erro aqui, gente. Aqui é 120 toneladas, tá? Eu peguei print do livro e agora que eu percebi que o livro colocou em quilograma, mas é toneladas, tá bom? Ele tem um reservatório com 120 toneladas de GLP e 50 toneladas de gás natural, armazenados a 25 graus Celsius. Depois a gente tem que transformar para Kelvin. O cliente forneceu a velocidade de combustão em cada material. Ele disse, ó, a velocidade de combustão do gás natural é tanto e a velocidade de combustão do GLP é tanto. E pediu para determinar em quanto tempo de combustão os estoques durariam,
a fim de verificar qual combustível tem melhor viabilidade de ser queimado na caldeira. Para os seus cálculos, você pode utilizar as informações de temperatura obtidas na figura 2.3. Então, ó, ele dá a figura do comportamento do gás natural e do GLP, o ponto de ignição dos dois, ó, esse ponto máximo, e a temperatura de saída dos gases. E tem aqui a temperatura inicial do combustível. A temperatura inicial é 25 graus Celsius, foi o que ele deu. Agora, essas outras temperaturas aqui, ó, tanto a temperatura de ignição como a temperatura de final do processo, isso tem que ser dado, tá? Quando for exercício que eu fizer elaborar para vocês fazerem, eu vou ter que fornecer essas informações ou dar um gráfico que seja fácil de identificar essas temperaturas. Como aqui é um exercício respondido do livro, ele mesmo já dá esses valores. O primeiro passo na solução desse projeto consiste em determinar a velocidade de combustão, que é essa velocidade nesse dado pontinho, para cada um dos combustíveis. Para isso é necessário usar a expressão. Então, a gente tem aqui essa expressãozinha aqui, ó, que a gente que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho a velocidade da chama, e eu tenho aqui a equaçãozinha que relaciona a velocidade de combustão. Esse exercício, depois vocês vão pegar no caderninho de vocês, vão fazer passo a passo, fazendo os cálculos vocês mesmos. Aqui eu vou mostrar os resultados, mas aí vocês mesmos depois podem fazer. Então, para utilizar essa equação, é necessário obter as temperaturas a partir dos perfis da figura 2.3. Então, eu tenho que analisar a figura e obter as temperaturas, ó. Depende de TF, que é a temperatura final, depende de TI, que é a temperatura de ignição, e depende de T0, que é a temperatura inicial. E aí o próprio exercício já falou, ó. Como ambos os combustíveis são alimentados na temperatura ambiente, então a temperatura inicial do GLP é igual à temperatura inicial do gás natural, de 228 kelvins. 228 kelvins, gente, é porque é 25 graus Celsius mais 273. Para transformar de Celsius para Kelvin, eu somo com 273. Aí deu 298 Kelvin. A leitura da temperatura de ignição para o GLP e para o gás natural são, respectivamente, ó, temperatura de ignição do GLP deu 1.650 kelvins e do gás natural 1.750. Nesse caso, o exercício já está dando isso, tá bom? Se eu for passar um exercício como esse, eu tenho que fornecer esses dados ou tenho que dar um diagrama que seja fácil de visualizar. Já as temperaturas dos produtos formados são, respectivamente, eu tenho a temperatura do produto formado no final, ó. Opa! A temperatura do produto formado, ó, temperatura final do GLP, 2.250 kelvins, e temperatura final do gás natural, 2.200 kelvins. Aí, o que eu vou fazer agora? Aplicar nessa equaçãozinha aqui os dados para cada um. Os dados para gás natural, está aqui embaixo, e os dados para GLP. E todas essas informações, ó, são fornecidas no texto. Esse exercício, ele está na unidade 2.2 do livro de vocês. Então, depois vocês podem pegar esse exercício lá respondido, que lá tem todos esses dados fornecidos, igual eu falei aqui para vocês. Basicamente, o que ele faz aqui é substituir agora os valores, substituir o valor de alfa, não tinha falado, né, mas o valor de alfa para o gás natural é 4,532, e o alfa para o gás natural do GLP, né, 4,532. O gás natural, 2,311. E substituir as velocidades de chama de cada um, que o exercício vai dar, o exercício deu isso, e no final encontra a taxa de velocidade da queima, a taxa de combustão, tá bom? E aí acha tanto para o GLP como para o gás natural, acha cada um. Observa, ó, que está queimando uma quantidade maior de GLP do que está queimando uma quantidade de gás natural. Está queimando mais GLP do que gás natural. Beleza.
Agora, utilizando a segunda forma dessa mesma expressão, a gente pode determinar o comprimento da região da queima. Eu pego a mesma equaçãozinha, observa que eu tenho uma equação nesse formato, que multiplica por CW sobre ρ, só que agora também tem uma equação nesse formato. É a mesma equação, só que agora depende do comprimento. E ele faz a mesma coisa, substitui os mesmos valores, só que agora para encontrar esse comprimento da chama. E ele acha o comprimento da chama para cada um deles. Ó. O comprimento da chama do GLP e o comprimento da chama do gás natural. Tendo, ó o que eu tenho, gente. Eu tenho o comprimento da chama e eu tenho a taxa na qual a chama está sendo produzida, a taxa de combustão. Então, para finalizar, utilizando a equação da vazão mássica, determinamos a quantidade consumida na combustão para cada um dos combustíveis. Então, olha, para o GLP, utilizando a unidade diária unitária, igual eu falei para vocês, ó, aquela equaçãozinha da vazão mássica, o valor de ar a gente sempre vai colocar 1, tá? Sempre uma quantidade unitária de ar. Então, a vazão mássica é igual a taxa de queima do combustível vezes o comprimento da chama. Então, eu sei a taxa de queima, eu sei o comprimento da chama, descubro a vazão mássica. Se eu sei a vazão mássica, gente, ó, a vazão mássica de GLP é de 7,21 kg por segundo. Então, eu tenho que fornecer 7,21 kg por segundo de GLP. Se o cliente possui 120 toneladas, como que eu falei que eram toneladas, né? Se o cliente possui 120 toneladas de GLP e tem que fornecer 7,21 kg por segundo, é só eu fazer agora um cálculo de tempo, vai ser dividir a quantidade que eu possuo, 120 toneladas, é 120 mil quilos, dividido pela vazão mássica, 7,21. Eu vou ter que, em segundos, converter para horas. 4,62 horas. Gente, em 4,62 horas, as minhas 120 toneladas de gás natural vai ser queimado nessa caldeira, para essas condições. Agora, se eu repetir o mesmo procedimento para o gás natural, eu vou ter que a vazão mássica de gás natural vai ser de 0,132 kg por segundo, para produzir o mesmo efeito no final, né, de queima do combustível, com as mesmas temperaturas de ignição, temperatura final que foi produzida. Eu tenho uma vazão mássica muito menor de gás natural. Eu tenho que fornecer uma quantidade menor de gás natural nesse processo. E aí, ó, e eu tenho só 50 toneladas. Se eu tenho só 50 toneladas, ó, 50 mil quilos dividido por 0,132, vai ter uma autonomia de 105,2 horas. Eu tenho 50 toneladas de gás natural e tenho 120 toneladas de GLP. Só que o gás natural vai durar 105 horas. E o GLP não vai durar nem 5 horas. Então, logicamente, para essa caldeira específica, com essas condições que o exercício deu, o combustível a ser utilizado, se eu tiver só esses dois para comparar, vai ser o gás natural. Às vezes, em alguns casos, o GLP, ó, vamos lá para aquela tabela de capacidade, ó, só para a gente ver rapidão, ó, gás natural e GLP, ó. O gás natural e o GLP tem uma capacidade calorífica maior do que o gás natural. Se vocês observarem, ó, o GLP, a capacidade calorífica dele é maior do que a do gás natural. Então, nem sempre o melhor é eu escolher o elemento que tem uma capacidade calorífica maior, a capacidade que é maior. Por quê? Para cada aplicação, vários outros fatores vão ser colocados, como o tipo de caldeira,
E aí, nesse exercício especificadamente, ó, ele tinha uma quantidade específica de material, em toneladas, né, de cada combustível. Cada combustível tem outras propriedades que podem afetar nesse processo. Então, para esse processo, com essas características, compensa utilizar gás natural. Tá? E por causa das propriedades dele mesmo, e a chama, consequentemente, gente, a chama do gás natural vai ser bem menor do que do GLP. Tá? A chama que vai ser menor, que está 5,75 vezes menos 4, gás natural 3,58 vezes menos 5. Agora, a quantidade de calor no final do processo aí já é um outro estudo e a gente vai falar sobre ele na aula semana que vem. Para esse processo em específico, com essas velocidades de chama que ele deu, ó, que o próprio exercício deu, as velocidades de chama, né? A velocidade do gás natural vai ser menor do que a do GLP. E é isso. A gente conseguiu finalizar aí a aula de hoje, que eu trabalhei as unidades 2.2 e 2.3. Hoje a gente não está fazendo exercícios, muita coisa assim, é uma aula mais teórica mesmo. A aula semana que vem também vai ser, mas aí depois a gente vai trabalhar com os exercícios e fazer umas continhas aí sobre isso aqui. Bom? E aí, gente, tá tudo bem com vocês? Deu tudo certo a aula? Conseguiram captar um pouco da mensagem? Eu sei que é muita coisa. Tem gente aqui que talvez já sabe, entende muito desse assunto e tem mais facilidade. Então, eu quero ver de vocês agora se deu tudo certo aí a aula. Oi? Daniel, Oi? você poderia explicar aquele negócio do PCI, PCI, poder calórico superior e inferior de novo lá? Que eu não entendi muito bem, não atrapalhei a aula, por isso que eu não perguntei antes. O poder calorífico inferior e superior, ele existe por causa da presença de umidade no combustível. Então, o poder calorífico superior, ele é um valor de capacidade calorífica caso o combustível não tenha nenhuma percentual de umidade. E o poder calorífico inferior é a capacidade calorífica do combustível se ele tiver no seu limite de umidade. Observa aqui, ó, esse gás GNV da Bolívia, ele tem um PCI de 43.000 kJ por quilograma e um PCS de 48.000. Então, ele tem uma capacidade calorífica que vai variar nesses dois valores, dependendo da quantidade de umidade que tiver no combustível. Porque, como eu falei, todos os combustíveis têm a presença de algum elemento indesejável. Em muitos casos, é a própria umidade. Então, a umidade influencia de forma muito alta, né? É uma diferença muito alta, de 43.000 para 48.000, a nível energético. Então, por isso que tem que ter esse tabelado, tá bom? Ok, obrigado. Daniel, só fazendo um gancho aí, então, provavelmente para você ter um combustível com um ponto o ponto superior, provavelmente ele tem um custo maior, né, do que o inferior, né? Sim. Ou não? Na realidade, o custo de combustível mundialmente hoje, ele está mais relacionado à sua produção, né? Logicamente, a produção também tem quanto mais complicado for o refino do petróleo para alcançar esse combustível, a ideia é que o poder calorífico dele também seja maior. Então, está relacionado. Tá tudo relacionado. Beleza. Gente, é isso, tá bom? O que nós tínhamos para hoje. Leiam a NR13 que eu vou mandar. Façam o AVA de vocês. O AVA vai valer 500 pontos. E eu vou puxar um relatório no dia... Deixa eu ver aqui que dia que eu falei que eu vou puxar. No dia...
na última quarta-feira de maio. Então, 27. Dia 27 de maio, eu vou puxar o relatório do AVA, e aí vai ser proporcional, vai valer 500 pontos. Quem tiver concluído, tudo vai com os 500. Aí, proporcionalmente, as unidades 3 e 4, né, que as unidades de inglês vocês já fizeram, e proporcionalmente vai ser dada a nota. E os outros 1.000 pontos vai ser o trabalho que eu vou passar semana que vem, que vai ser essa redaçãozinha aí que vocês vão produzir, tá? Daniel, Vai ser as listas não é melhor, não? Oi? Que relatório. As listas não é melhor que relatório, não? Não, eu ia fazer. Que relatório? Não tem relatório. É Vai redação. ter que fazer, é redação. Sim, não. Lista vocês copiam do outro. Vocês não falando vocês para todo mundo. Mas muitos pegam pronto e de alguém só copia, não tem o mínimo de trabalho. A gente tem que estudar um pouquinho. E lista é um tipo de aprendizado, logicamente. Só que eu quero entrar em outras formas de aprendizado com vocês também, tá? Escrever o que você pensa, dar opinião sobre um assunto, aprendizado também, tá bom? Eu decidi, já tinha decidido há um bom tempo que ia fazer uma redaçãozinha com vocês, e vai ser agora, tá? Vai ser bom vocês fazerem isso aí, vocês vão aprender muito a fazer. E é um treino para quem não está fazendo TCC ainda, apesar de que a maioria já está fazendo, vai ser um treino, tá bom? É isso aí, Daniel, gente. sexta-feira é feriado, né? Então não tem aula, não. Não, sexta-feira a gente vai descansar, tá? Beleza. Ô, Daniel, deixa eu te perguntar se tem como fazer um favor para a gente. Você conversa com a coordenadora de mecânica? Quando precisa. O que foi? É porque, na verdade, a gente tem que postar o termo de compromisso do estágio. Ela podia disponibilizar a assinatura dela digital para a gente pegar. Falta só 10 dias agora. Eu vou mandar mensagem para ela, então, e aí eu falo para vocês. Fazer uma pergunta aí, até que você comentou nesse ponto aí, Jonathan. Eu acho que houve uma alteração aí do estágio a ponto de adiar, né? Pra quando voltar, não? Eu não, Só que, igual a empresa onde eu trabalho, a gente não parou, né? Então, só tá Então você faltando está a fazendo assinatura dela estágio já. pra terminar tudo. Pois é, eu tenho contrato de estágio, como é que faz? Eu perco o estágio. É porque ela disse que é questão da assinatura, mas é tão fácil ela disponibilizar a assinatura eletrônica. sim, isso é fácil de resolver. Eu mandei mensagem para ela aqui, no WhatsApp lá deles. Depois eu vou ver aqui com ela se ela me responde. E aí, deixa eu ver aqui. Oi, Marcela, boa noite. Tem alguma. De que forma que você está fazendo com os alunos que estão fazendo estágio? Os alunos aqui do oitavo, no período, estão precisando pegar a assinatura de estágio, querem saber se você tem alguma assinatura digital que você manda para eles, só para eles anexarem no arquivo, ou como você está fazendo? Se eles estão te mandando por e-mail, você está assinando e devolvendo, porque eles estão precisando muito, o prazo está vencendo, tá bom? Verifique isso para mim, por favor, que eu envio isso, tá? Obrigado. Na hora que ela responder, eu mando mensagem para um de vocês e um de vocês espalha a notícia. Beleza, Daniel? Valeu. Obrigadão, Daniel. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Se cuidem, lavem bem as mãos e